E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio dessa série de Natal que eu estou amando compartilhar com vocês. Eu espero que vocês estejam gostando por aí também. A playlist de todos os outros episódios está aqui na descrição, então vai lá maratonar caso você tenha perdido algum episódio. E esse não é o último, tá? Então vai vir mais coisa por aí. No episódio de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre O Quebra-Nozes, que é um livro de Natal. Eu até mostrei no primeiro episódio que eu leria ele. E cá estou eu para compartilhar um pouquinho dessa leitura com vocês. Além disso, nós vamos comer biscoitos natalinos. É o seguinte, Henrique participou de uma brincadeira que se chama Elefante Branco. E no final das contas, ele acabou ficando de presente com os biscoitos natalinos de ninguém mais, ninguém menos que Zoe e Lily. E os biscoitos estavam uma delícia. Tanto que eu e Henrique estávamos comendo assim, com tristeza. Porque a gente pensou assim, nós nunca mais vamos comer biscoitos tão bons. Em partes, Henrique falou isso porque os biscoitos que eu fiz ano passado ficaram tenebrosos. Daí eu lembrei que a Zoe tem um canal no YouTube onde ela já postou algumas receitas. E eu fucei lá e vi que tinha receita desse biscoito. Foi quando eu decidi que reproduziria, ou pelo menos tentaria reproduzir, os biscoitos de Natal da Zoe. Eu comecei pela manteiga. No vídeo a Zoe não fala como ela deve estar exatamente, mas eu vi que ela estava em temperatura ambiente, então eu segui dessa forma. Daí eu coloquei um ovo, mexi um pouquinho e coloquei o açúcar. Quero ressaltar isso porque no vídeo tinha outras duas pessoas junto com a Zoe. E o tempo todo eles ficavam mexendo. Então eu colocava uma coisa e depois mexia. Daí eu vim com a essência de baunilha. No vídeo ela usa outra essência também, mas eu não tinha aqui, nem lembrei de comprar, então foi só a baunilha mesmo. E uma pitada de sal e eu torno a misturar esse negócio. É importante dizer, gente, que toda a receita tá na descrição, assim como o vídeo da Zoe Lily mostrando como que faz esse biscoito. Aí eu fiquei misturando até ficar quase homogêneo. Aí eu coloquei as 2 colheres de fermento e as 3 xícaras de trigo. Eu confesso que nessa hora eu fiquei um pouco preocupada, porque parecia muito trigo para dar o ponto. Então eu pensei que eu teria que ir no mercado comprar mais manteiga e ver o que eu ia fazer para poder chegar no ponto certo, porque não ia dar certo. Era esse o meu pensamento nesse momento. Aí o que eu fiz? Perdi a paciência, joguei essa colher pro lado e já fui com a mão logo, porque ficar com essa colherzinha aí não ia funcionar para mim não. Mas deu certo, olha como a massa ficou linda. Não é pra sovar, gente, pelo amor de Deus, não é pra virar pão esse negócio. Aí agora é hora de abrir a massa, então eu coloquei mais trigo na mesa. Só que foi pouco, hein? Deveria ter colocado mais. Nas outras vezes que eu abri, eu coloquei mais do que isso. Então, senta trigo aí, pelo amor de Deus. Mas não pode colocar muito, porque senão fica seco. Ai, gente, esse biscoito é muito metida besta. Parece que é fácil, mas não é. Eu não encontrei o meu cortador de biscoitos de Natal por nada. Eu fucei todo o meu apartamento. Como eu comentei no episódio anterior, eu me mudei. Então talvez eu tenha perdido no meio da mudança, acredita? Ai, gente, que tristeza. Daí eu fui no site da Camicado pra comprar outro. Estava indisponível. Fui no shopping, na loja física e também não tinha. Daí eu fui no Mercado Livre e, gente, pra encurtar a conversa, também não consegui comprar nenhum que fosse, tipo, com tema natalino. Foi aí que eu pensei, quer saber? Vou usar cortador redondinho mesmo. Por quê? Porque os enfeites de Natal não são redondos. Gente, nós vamos trabalhar com a imaginação aqui nesse momento. Aí eu fazendo as bolinhas. Oh, meu Deus, que tristeza. Mas foi o que deu, gente. Então, pra preservar o espírito natalino, eu fiz a cobertura verde, vermelho e branco. Então, acho que funcionou, sabe? A gente finge que é o enfeite da árvore e vida que segue.
Neste momento, o forno já estava pré-aquecido a 200 graus e eu coloquei os biscoitinhos na forma com papel manteiga. É bom dar uma espaçada assim, e também a espessura da massa precisa ser de mais ou menos meio dedo. Eu deixei assar por 15 minutinhos. Aí, nesse momento, meu espírito natalino foi para o ralo, porque eu me queimei, tava nervosa, que aquele negócio tava ardendo com força. Então, gente, eu nem sei a medida da cobertura, porque eu só coloquei uma xícara dessa açúcar aí, daí eu coloquei leite e fui misturando até chegar numa consistência que eu achei ok. Foi basicamente isso, não tenho muita informação para dar, porque minha mão estava ardendo neste momento. E eu fiz no olhômetro mesmo e funcionou. Eu separei a cobertura em 3 potinhos. Um eu deixei ele branco mesmo, no outro eu coloquei corante verde e no outro eu coloquei o corante vermelho. Aí eu quero mostrar o ponto pra vocês. Tem 2 fornadas e essa primeira passou. Não gostei muito, ficou crocante e mais escurinho. Já essa segunda ficou no ponto perfeito. Tá vendo que ele tá até mais fofinho, parece, sabe? Mais gordinho. Aí chegou a parte mais difícil pra mim, que é a tal da cobertura barra decoração. Eu não tenho muito talento pra essas coisas. Mas é aquilo, se eu quisesse bonito, eu teria comprado e não feito, não é mesmo? Pois bem, eu fui mergulhando os biscoitos assim e deixei na vasilhinha do lado para secar. Mas no final das contas eu confesso que eu me arrependi, porque os que ficaram mais bonitinhos foram os que eu fiz com efeito marmorizado, que nem a Zoe ensinou no vídeo dela. Mas enfim, né, fica aí a lição para a próxima vez. Esse foi o resultado e eu posso dizer que ficou uma delícia. E no final das contas foi bem legal fazer esse biscoitinho aí. Agora vamos falar um pouquinho de Quebra-Nozes, que foi o livro de Natal que eu li. Na verdade, eu acho que pode ser até considerado um conto, porque ele é bem curtinho. E você vê que não é um livro muito grosso e, além disso, tem muitas páginas que são pura ilustrações. Então, é um livro bem curtinho mesmo, que você lê num dia, sabe? É um livro tradicional de Natal, muito conhecido, tem inclusive balé de Quebra-Nozes. Essa edição que eu tenho da Dark Side tem apenas o texto original do Hoffmann, que foi o primeiro autor de Quebra-Nozes. Parece que depois disso teve um outro autor francês que levou este livro da Alemanha para a França e mudou algumas coisas. Eu não li esse segundo texto, então eu não sei dizer as diferenças, mas de acordo com Tatiana Feltrin, esse segundo autor deixou as coisas um pouco mais melosas e com mais firulas. Bom, não vou entrar nesse assunto porque eu não li a segunda obra, tá bom? Eu vou focar mesmo em O Quebra-Nozes, que foi o livro que eu li e eu já vou adiantar, que eu amei. O enredo é o seguinte, a história se passa na Alemanha e no dia 24 de dezembro nós vamos ter aí uma família que tem 2 crianças e uma irmã mais velha. E essas crianças têm um padrinho, na verdade apenas a menina, a Marie. Ó, que chique que eu tô! Ela tem um padrinho que é relojoeiro, então ele manja de fazer coisas assim, mecânicas, sabe? E ele tem um hobby de fazer brinquedos. Não brinquedos quaisquer, mas brinquedos incríveis. Tanto é que os brinquedos da Marie, do irmãozinho dela, não ficam assim, jogados no chão ou num cesto de brinquedo igual a gente vê por aí. Esses brinquedos ficam numa prateleira, protegido por uma parede de vidro. Então você imagina que os brinquedos são verdadeiras obras de arte, ao ponto da família armazenar dessa maneira, sabe? Para preservar cada brinquedo. Então ela vai receber este brinquedo desse padrinho, que é algo que ele faz todos os anos. Só que ela se interessa mesmo pelo Quebra-Nozes, que é um boneco que ela viu jogado ali.
ela gostou muito dele e acabou ficando também com o quebra-nozes. Naquela noite, quando todo mundo estiver dormindo, menos a Marie, ela vai perceber que entrou alguns ratos no quarto dela e um deles é bem bizarro porque ele tem 7 cabeças e ela se dá conta que o quebra-nozes ganhou vida e ele tá batalhando com esses ratos e os brinquedinhos do irmão dela e a boneca que ela também tem, todo mundo ganhou vida, assim, uma vibe Toy Story mesmo, e eles estavam lutando ali contra os ratinhos que queriam prejudicar o quebra-nozes. A Marie acaba pegando o sapatinho dela e taca ali no ratinho e a guerra não acaba, mas a batalha sim. E depois disso ela acaba se machucando e ela só acorda no dia seguinte. Ela chega a contar pra todo mundo o que aconteceu, mas é evidente que ninguém acredita nela. Até que o padrinho dela chega e ela conta pra ele, ele não diz se acredita ou não, mas a gente entende que ele acredita nela sim. Ele conta todo o cenário deste embate e a gente entende que o quebra-nozes é, na verdade, o sobrinho dele, que tá enfeitiçado e ele é o quebra-nozes. Para ele voltar à forma humana, é necessário receber um amor verdadeiro. Então esse livro vai falar não de maneira assim tão explícita ou com muitas firulas sobre o amor, mas no final das contas é sim um livro de amor, porque a gente vai ver a Marie se sacrificando pelo quebra-nozes sem esperar algo em troca. Na verdade, o que ela espera é que ele seja protegido e, quem sabe, salvo dos ratinhos lá que estavam querendo matá-lo. Eu nem sabia muito bem o que esperar deste livro, mas definitivamente eu não achei que seria um romance tão bonito assim. A Marie, ela acaba passando essa mensagem, né, de como é possível encontrar força e beleza no amor sacrificial. Ela abre mão de coisas que ela gosta para ajudar o quebra-nozes e no final das contas ela acaba provando o amor dela por ele. E esse é o verdadeiro amor, porque quando nós fazemos esperando algo em troca, nós não estamos colocando o interesse do outro em primeiro lugar, e sim o nosso, e sim naquilo que eu posso receber com a ação que eu faço. E o contrário também, quando alguém demonstra amor por nós e a gente sente que essa pessoa nos colocou em dívida, então a gente tem que devolver, a gente não recebeu o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor recebe e dá sem esperar em troca, sem colocar em dívida ou se colocar em dívida. E aqui nós vamos ver este tipo de amor sendo ilustrado principalmente através da vida da Marie, que escolhe não só se sacrificar, mas também sacrificar os próprios bens a fim de ver o quebra-nozes sã e salvo. Eu achei uma história muito linda, muito nobre e tem muita cara de Natal, apesar de não falar assim necessariamente daquilo que nós como cristãos temos entendimento de Natal, mas traz esse valor importantíssimo sobre o Natal, que é o amor sacrificial, porque foi por causa do amor que Jesus fez o que fez. Ele nasceu encarnado por ter nos amado, entendeu? Então eu achei muito bom, gostei de ter lido esse livro e fica aí a minha indicação para vocês. E se você gostou deste livro e tem interesse em adquiri-lo, eu vou deixar aqui na descrição o link. Comprando por ele, você vai apoiar o canal. Também deixei a playlist com os episódios anteriores para você maratonar os episódios que você ainda não assistiu. Também deixei a receita dos biscoitos da Zoe, então vai lá ver como ela fez. Não segue a minha ideia, hein? Segue a ideia da Zoe, pelo amor de Deus. Lembra de se inscrever no canal e deixar o seu like para não perder nenhum vídeo. E te vejo no próximo vídeo. Até mais!